Graça e paz, meus amados irmãos. A palavra que nós estudaremos nesta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Eu lerei do verso 1 até o verso 15. Jeremias, capítulo 17, do verso 1 ao verso 15. Peço vênia, aquela que não se cansa e não se fadiga de toda quarta-feira, nos trazer estudos sobre este livro, e me falou ao coração o texto desta noite que se encontra no livro de Jeremias. Por isso nós leremos o capítulo 7, eu lerei o capítulo 7 do verso 1 ao verso 15, e peço que a amada igreja acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondeste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus para esta noite. Oremos mais uma vez. Pai amado, a sua palavra que é viva e eficaz, a sua palavra, Pai, que corta no mais profundo do nosso ser, acabou de ser lida. Palavra que nos corrige, palavra que nos exorta, palavra que nos ensina, palavra que deve nos causar temor, ó Pai. Por isso eu lhe imploro, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim no anúncio dela desta noite. Que o Senhor continue a me ensinar, ó Pai, através dela como tem feito. E que o seu povo, ó Pai, possa ser ensinado também esta noite acerca dos fatos aqui narrados. Eu te adoro, ó Pai, sempre te adorarei pelo amor que o Senhor tem derramado aos meus amados irmãos aqui da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Louvado seja o teu santo nome. Fala conosco nesta noite, ó Pai, nós precisamos ouvir da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Jeremias é filho de Ilquias. Ilquias é o sacerdote que, no reinado de Josias, quando convocado pelo mensageiro do rei
para que fosse contado o dinheiro que se encontrava no templo. Ao retornar o mensageiro com a resposta que o rei lhe pedira acerca do dinheiro, o mensageiro diz: Ilquias encontrou o livro da lei no templo. Jeremias é filho de Ilquias. Ilquias, sacerdote. Jeremias, sacerdote, vivendo na terra de Anatote, e vai até rimando, mas só até aqui. E ele, Jeremias, representa o povo diante de Deus como sacerdote. Mas o texto que nós lemos diz que Jeremias não só representará o povo de Deus, mas neste momento representará Deus diante do povo. E as palavras que Deus coloca no coração de Jeremias são palavras que, se nós fôssemos direto para o final do sermão, nós já teríamos as aplicações práticas. Ele diz assim: Jeremias, põe-te à porta do templo, põe-te à entrada, ali onde ficam os diáconos. Vá lá, Jeremias. E antes que esse povo pense em vir até a minha presença para dizer assim: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Antes que eles pensem em fazer isso, eu quero que você fale com eles. Na porta, lá fora, antes que eles digam que o meu prazer é te louvar, que o meu prazer é estar na tua presença, Jeremias, vai à porta e fala com eles. Fala com todos eles, antes que venham à minha presença. Você precisa falar com eles, Jeremias, porque a vida semanal que eles têm, de segunda a sábado, não pode divergir daquilo que eles me oferecem aqui no domingo. Porque se a vida está errada lá fora, você precisa dizer a ele que a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim não é um covil de ladrões. Diga antes que eles entrem, consertem as suas vidas antes de entrar aqui. Não venham me adorar aqui para já na segunda-feira continuarem a fazer o que eles fazem. Esse é o contexto que Deus chama e convoca Jeremias e diz: põe-te à porta. Veja o que ele diz lá no verso 2: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, vós que entrais por esta porta. Guarde essa expressão: para adorardes o Senhor. Esse é o contexto histórico. Deus chama Jeremias, e a mensagem não é doce. Não é, meu amado irmão. Ela não é doce. A mensagem é amarga. Porque nós nos preparamos todos os domingos pela manhã para irmos à igreja, não nos preparamos? E nós nos arrumamos e arrumamos os nossos filhos, tomamos um bom café, colocamos a melhor roupa, afinal foi isso que o nosso pai, nossa avó, nosso avô nos ensinou. Para que nós, portanto, possamos ir à igreja para adorar. Deus fala: Jeremias, antes que eles entrem para adorar, você precisa falar com eles. E o texto desta noite nos traz 3 pontos importantes que nós precisamos entender, que precisa, meus amados, fazer morada no nosso coração, para que nós possamos nos portar de acordo com a maneira que Deus nos ensinou. Afinal, está escrito em nosso coração. Em primeiro lugar, o texto nesta noite nos ensina que gozam da presença de Deus aqueles cujo coração habita o arrependimento. Acompanhe comigo o que está contido no verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e então eu vos farei habitar neste lugar. Em primeiro lugar,
o texto diz que quando nós nos dirigimos à casa de Deus para o adorar, nós só podemos fazê-lo se nós estivermos arrependidos. Se o arrependimento fizer morada eterna em nosso coração, por aquilo que nós somos e aquilo que nós fizemos. E quantas vezes nós entramos aqui e achamos que aquilo que nós fizemos a semana que não foi do agrado do Senhor nosso Deus, não reverberará na adoração que nós queremos ter. E nós nos preocupamos se o louvor está muito alto. E nós nos preocupamos se o coral cantou com uma voz assim ou com uma voz assada. E nós nos preocupamos se a oração que foi feita no púlpito tinha coerência ou não. E nós nos preocupamos com os atos litúrgicos e nos esquecemos que é na nossa vida que o Senhor nosso Deus está interessado. Não aqui se dizer que os atos litúrgicos não sejam importantes, eu os amo. Mas Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado que você emende a sua vida e as suas obras. Fala para eles, Jeremias, querem entrar? Emende-se. Corrijam-se. Deixe de praticar o que vocês praticam. Deixe de fazer o que é errado diante do Senhor, pois vocês querem estar na presença dEle. E só gozam da presença dEle aqueles que têm em seu coração arrependimento. Se não há arrependimento, não há como estar na sua presença, porque naqueles dias apareceu João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Emendai as vossas obras, emendai os vossos caminhos, e então eu vos farei habitar neste lugar. E nós perguntamos: emendar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, e eu sempre baterei nessa tecla, ela é tão simples, que se nós formos ao versos 5 e 7, nós leremos que: mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, não é isso que ele pediu no verso 3? Se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, mas eu pratico a justiça com o meu próximo. Eu trato da melhor maneira possível. Quanto a isso, não há como você me questionar. Mas vamos, que Deus é tão sapiente que Ele nos traz elementos não só exemplificativos, como taxativos. É mesmo, Ele diz: mas se praticardes a justiça com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramares sangues inocentes, nós dizemos assim: mas nós não derramamos sangue inocente. Nós não oprimimos a viúva, nós não oprimimos o estrangeiro, nós não oprimimos os órfãos. E Deus fala assim: Jeremias, fala para eles que falta mais uma coisa. E ele diz assim: nem andares após outros deuses. E ele fala assim: se você prestar atenção, se você for ao Decálogo, você terá essas coisas lá. E lá ele vai dizer: não adulterarás, e você levantará a sua mão, encherá o seu peito e dirá: eu jamais adulterei. Mas a relação de Deus com Israel é uma relação de casamento. E quando Deus diz assim: nem andares após outros deuses, Ele está dizendo: eu desposei vocês, eu casei com vocês. Quando vocês andam atrás de outros deuses, de maneira simples eu lhes digo: vocês adulteram. Fala para eles, Jeremias, na porta da igreja: querem me adorar? Deixem de seguir outros deuses. Então poderão habitar neste lugar. Esses outros deuses que vocês seguem servem apenas para o vosso próprio mal. Mas o que significa
andar após outros deuses. Se nós pensarmos da época de quando escrito isso, e eu sempre me lembro desse exemplo, que existia um Deus desta época, e por isso que tinha que entrar na terra e matar todo mundo mesmo. Entendeu? Essa é a ideia. Entra lá e mata, porque o que os caras fazem lá não é muito bom. Veja, Israel, Judá, claro que de todos os pecados que ali perseveravam, diz que na época de Manassés forneceu o seu próprio filho como sacrifício a Moloque, rei de Israel. Manassés pegou o seu próprio filho e ofereceu em sacrifício. Isso é andar atrás de outros deuses. Esse era o contexto. E aí então está o derramamento de sangue. Se você for a Levíticos, capítulo 18, verso de 21, quando lhes são dadas as leis, Deus é claro com eles e diz: e da tua descendência, Levíticos 18, 21, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Por isso, meu amado irmão, em primeiro lugar, pare de buscar incessantemente preencher esse seu vazio com coisas que não poderá lhe deixar satisfeito, coisas do mundo. Pare de seguir outros deuses. Eu não sei se é o tempo, eu não sei se é o dinheiro, eu não sei se é o sono que o amado Eduardo ali está a bocejar agora tem, eu não sei qual que é o Deus que você está seguindo. Mas ele diz, antes de entrar, fala com eles, Jeremias, deixem isso para trás, porque isso só gera neles ansiedade. E eu sou o Deus que enquanto eles dormem, eu cuido. Se arrependam e emendam os vossos caminhos e as vossas obras, então eu vos farei habitar neste lugar. Somos injustos? Somos opressores? Derramamos sangue inocente? Somos adúlteros? Andamos após outros deuses? Quais deuses você tem seguido, meu amado irmão e amada irmã? Não terás outros deuses diante de mim. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, somente se não houver outro Deus diante de mim. Corrijam-se, arrependam-se, emendem-se, então eu vos farei habitar neste lugar. Em segundo lugar, o texto nos ensina que gozam da presença de Deus aqueles cujo coração habita sua santa palavra. Veja comigo que está contido no verso 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Me permita abrir um parêntese e contar uma história que ocorreu, apenas para ilustrar isso daqui. Nós, então, nos movemos de maneira errônea durante a semana, e ao domingo vamos à igreja e dizemos assim, agora está tudo bem, eu estou na casa de Deus. É isso que ele está dizendo, templo do Senhor é esse, está tudo bem. Nada daquilo que foi feito durante a semana pode me prejudicar ali. Afinal, eu estou na presença de Deus, templo do Senhor é este. E casou de termos uma logística há pouco tempo atrás, eu e minha esposa, e dentro dessa logística nos foi permitido acompanhar 5 casais judeus dentro do mesmo transporte em que nós estávamos. E nós nos encontramos às 6 horas da manhã e nos despedimos às 9 horas da noite. E ao observar, e aqui o exemplo não é um exemplo punitivo, nem um exemplo de julgamento, então somente um exemplo de conhecimento.
E os judeus, eles estavam, então, eram pais, mães e filhos da idade da minha amada Clara, e todos nós juntos. E certo momento nós paramos, e tinha que correr uns negócios da mais nova, e quando eu voltei, minha amada esposa disse assim: amor, observe eles agora, veja o que eles estão fazendo. E naquela correria eu não tinha me apercebido, e eu fixei os olhos e vejo o que eles estão fazendo. Eles pegaram um manto branco e preto, colocaram sobre a cabeça, colocaram, o Dr. Rogério está me assoprando aqui, porque eu sou ruim nesses nomes aí, como é que chama? Chale de oração, é mais bonito que manto. Então eles pegaram seu chale de oração, o Dr. Rogério vai ficar me dizendo o resto aqui que eu não sei, colocaram uma caixinha na cabeça, vamos chamar só de caixinha na cabeça. Colocaram uma caixinha na cabeça, eles tinham os seus filactérios, acho que é isso, né? Filactérios nas roupas, e enrolavam um elemento preto no braço. Pode ser só elemento preto. Enrolaram o elemento... Vamos lá. Enrolaram o elemento preto no braço. E nós fomos pesquisar, e vejam, um rito, ok? Um rito. E nós fomos pesquisar. A minha esposa foi pesquisar, e depois ela falou, amor. Ela me chama de amor. Ela falou, somando o que tem na cabeça com os filactérios e mais aquilo que eles enrolam, dão o número de leis que existe. Então eles oram assim, um rito, bonito rito. Por isso o exemplo não é punitivo, é um exemplo. É o rito que eles fazem antes de entrar na presença de Deus. Orar. Eu quero te adorar, ó Deus. Me lembro de todas as suas leis. Me lembro de tudo isso daqui. E no contexto de Jeremias, ele diz assim: fala com eles lá fora, Jeremias, porque só isso não me interessa. Não desses que nós estamos falando que viajamos juntos, tá? Estamos falando do contexto aqui. Fala com eles lá fora, porque eu ensinei a eles que quando lhes dei a lei que eles não deveriam matar, não deveriam adulterar, não deveriam furtar, não deveriam dizer falso testemunho. E talvez até aqui nós caminhemos dizendo, pois é, mas isso não me alcança. Mas quando entregue a lei a eles, eu disse que eles não cobiçariam. E aqui é um problema. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, porque a cobiça gera conflitos e inimizades no meio do meu povo. Se emende primeiro. Se emende primeiro. A cobiça gera sentimentos tóxicos no meio do meu povo. Gera frustração, gera disputa, e eu consigo ver isso até o mais alto nível eclesiástico que nós temos. Gera danos morais e espirituais a cada um que participam disto. Por isso diz Deus, fale com eles lá fora. Consertem isso, depois venham na minha presença. É isso que Deus está dizendo a Jeremias. Tiago 1, 14 e 15 vai dizer que, ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, enquanto esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso não pense, meu amado irmão, que Deus não irá te rejeitar, só porque você está aqui no templo. Não pense que Ele não irá rejeitar, se a sua vida não for condizente com aquilo que Ele te ensinou. Não se engane com isso. Não é suficiente participar dos atos litúrgicos dentro da sua responsabilidade. Não é suficiente isso. Não pense em frequentar a igreja e dizer que está tudo bem, se a sua vida lá fora está longe de Deus. Emende e conserte isso. E essa expressão, se pegue a imaginar Deus dizendo isso, agindo assim,
vocês transformam a minha casa num covil de salteadores, pois matam, roubam, adulteram, juram dolosamente, cobiçam, e no domingo querem se reunir aqui para me adorar. Há um conflito. Há um conflito. A minha casa é casa de oração, não é um covil de salteadores. Não peça oração a Deus se você não respeita as suas leis. Não peça. Não peça. Em terceiro e último lugar, o texto nos ensina que a inexistência de arrependimento e confiança na única palavra viva e eficaz nos lança para longe da presença de Deus. A inexistência de arrependimento e confiança na única palavra viva e eficaz nos lança para longe de Deus. Veja comigo o que está contido a partir do verso 13 e 14. Agora, pois, visto que fazeis, e Deus está afirmando isso, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos, e não me respondeste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, templo do Senhor, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. E se você não sabe o que Deus fez a Siló, nós temos um problema. Vamos lembrar um pouco de Siló. Em Siló, Ana consagrou Samuel. Lembram-se disso? Foi em Siló. Quando nós estudamos lá na classe Cordeirinhos de Cristo, quando Deus fala, Samuel, Samuel, em Siló. Em Siló, Deus respondeu a Ana, ele deu um filho. Em Siló estava a tenda da congregação. Se buscássemos um lugar mais seguro, era Siló. A tenda da congregação foi colocada lá em Siló. Deus conversava lá com o povo em Siló. A arca da aliança estava em Siló. Não há nada que nós possamos fazer que possa dar errado. Está tudo ali. O profeta está ali, a arca está ali, a tenda da congregação está ali, o templo todo construído belo está ali, não há nada disso. E Deus fala, lembre-se do que eu fiz em Siló. Quando em guerra, os israelitas e os filisteus, os bons e velhos filisteus, quando em guerra, Israel começou a perder a batalha. E Israel teve uma ideia maravilhosa. Vamos voltar lá na tenda da congregação, vamos pegar a arca, vamos levar para a batalha, que agora não tem para ninguém. E nós vamos ganhar essa guerra. Templo do Senhor é este. E nós vamos. E levaram a arca até lá. E eles perderam. E a arca foi tomada e foi levada. A glória de Deus, afastada de perto de Israel. Levada pelos filisteus. Nessa batalha morrem Rofini e Finéias, jovens adolescentes, concurso público, filho de quem? Eli, fala Eli. Eli, morrem Rofini e Finéias, filho de Eli. Quando o mensageiro vem dar a informação da morte deles, Eli, ali na base dos seus 98 quilos, mais ou menos, sentado numa cadeira, cai para trás e morre. Uma de suas noras, ao saber que era morto seu sogro e o seu marido, profere uma palavra que nós conhecemos. Ela diz, Icabod,
glória do Senhor se afastou de nós. Quando Deus fala com Jeremias, Ele diz: vocês agem assim, pensam que pecando semanalmente podem se apresentar a mim seguramente, pois não haverá nenhum problema, porque templo do Senhor é este, estamos seguros. Lembre-se do que eu fiz em Siló. Lembre-se como eu lancei eles da minha presença. Lembre-se como, por causa do pecado, eu destruí aquele lugar. Israel foi derrotado. Sacerdotes morreram. Mulheres, na hora do parto, perderam seus filhos, no caso específico aqui. E disseram: Icabode, a presença de Deus se afastou. O favor de Deus está longe. A inexistência de arrependimento e confiança na palavra de Deus gera distanciamento do seu favor. Por isso eu repito: se não segue os seus mandamentos, não invista o seu tempo orando a Ele, pois não haverá resposta. Não haverá de forma alguma. Há um preço para o pecado, meu amado irmão, e o preço está contido no verso 15. Por causa do seu pecado, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Olha para o norte, está vindo alguém que vai acabar com todos vocês, por causa do pecado. Na segunda furtam, na terça matam, na quarta cometem adultério, na quinta juram falsamente, na sexta queimam incenso a Baal, e no sábado andam após outros deuses que, aliás, vocês não conhecem. E no domingo vocês vêm e se põem diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e ainda dizem: estamos salvos? Sim, só para segunda-feira continuarem a fazerem as mesmas abominações. Quer saber? Assim não venho, a não ser que queiram chamar este lugar de covil de salteadores. Ou se emendam, ou se corrijam, e então venho. E talvez você possa dizer assim: não, mas não há nem testemunha ocular desses fatos. O Senhor está dizendo: não há. E Deus vai dizer o quê? Que eu mesmo. Veja lá o verso 11, o final dele. Eis que eu mesmo vi tudo isso. Talvez você esconda do pregador, talvez você esconda do presbítero, talvez você esconda dos oficiais da igreja, talvez você esconda da sua esposa, do seu esposo, talvez você esconda daquele que tem posto a confiança em você. Mas Deus está dizendo: eu mesmo vi isso daí. Eu mesmo vi isso daí. Aplicações práticas para nós do texto lido. Em primeiro lugar, rituais não substituem uma vida de obediência, moralidade e justiça. Templo do Senhor é este, somente se houver obediência, moralidade e justiça. Em primeiro lugar, rituais não substituem uma vida de obediência, moralidade e justiça. Precisamos obedecer. A moral deve nos anteceder. A justiça deve ser o nosso sobrenome. Gozam da presença de Deus apenas estes. Em segundo lugar, escolha a palavra de Deus. Deus nos deu todos os ensinamentos necessários para nós tomarmos decisão, e vimos isso hoje na Escola Bíblica Dominical pela manhã. Bem, a Escola Bíblica Dominical. Deus escreveu tudo para que nós pudéssemos tomar as decisões corretas.
Escolham a palavra de Deus quando forem tomar as suas decisões. Escolham. Confie nela. Confie na palavra de Deus. Não mentais uns aos outros. Não confieis em palavras falsas. Confie na palavra de Deus. Ela diz o que é certo. Ela mostra o que está errado. Por amor. Confie na palavra de Deus. Obedeça à palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, aplicação prática. Não abandone deliberadamente, continuamente ao Senhor. Vejam o que eu fiz em Siló. Eu posso fazer com vocês também. Em Siló estava a minha presença, os meus profetas. Em Siló estava a minha arca. Eu destruí. Não poderei fazer isso com vocês, ó casa de Israel. Jeremias vai descer ao oleiro, isso é uma outra história, mas é por aí mesmo. Posso fazer. Veja que maravilha, Deus tem falado conosco desde a madrugada. Escute. Deus tem nos chamado. Responda. Eli, eu tenho ouvido alguma coisa, alguém diz, e ele fala assim, quando ele perguntar, fala assim, eis-me aqui. Eis-me, fala comigo. O teu servo ouve. A expressão contida nisso, e nós gostamos do fala comigo, preste atenção na expressão servo. O teu servo. Escolha hoje a quem se vais. Porque o melhor lugar do mundo, meu amado irmão e minha amada irmã, é aos pés do Salvador. Que Deus te abençoe. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Arrependa-se, confie e esteja na presença daquele que pode fazer todas as coisas. Amém?